E aí galerinha, beleza? Então, recentemente foi anunciado o tão aguardado debut do novo girl group da YG. E conforme todos os rumores e boatos apontavam, o grupo vai mesmo se chamar Baby Monster. Sem grandes novidades até aqui. Mas claro, essa notícia deixou muita gente super animada e ansiosa. Até porque a YG não lança um novo grupo feminino desde 2016, que no caso foi o Blackpink. Então, as expectativas são super altas. E nas últimas semanas, pouco a pouco, a empresa está divulgando quais serão os integrantes desse novo grupo. E claro, já tinha galera que tinha suas teorias de quem poderia fazer parte, mas com certeza nada melhor que as confirmações oficiais, né? E no meio disso, uma das integrantes que foram reveladas, a Chiquita, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, mas acho que é algo próximo a isso, chamou a atenção de muita gente por vários motivos, bons e ruins. Primeiro, claro, por seu talento, já que a garota já apresentou um pouco das suas incríveis habilidades como cantora, mas por outro lado, muitos ficaram chocados com a idade dela, já que ficamos sabendo que a jovem garota tem apenas 13 anos no momento, ou seja, ela é realmente bastante nova. E a galera do Twitter, sendo como eles são, rapidamente transformou essa informação em uma grande discussão sobre qual é a idade ideal para um idol debutar, onde muitos concordavam que 13 anos era um pouco cedo demais. E nesse aspecto, eu até concordo em certa parte, porque eu realmente acho que talvez não seja muito saudável para uma pessoa tão jovem, uma garota, ser exposta a essa indústria do K-pop com essa idade. É uma grande pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito julgamento, muito trabalho, sem contar vários outros detalhes também, como por exemplo, a velha questão das roupas e também dos conceitos que as empresas escolhem para grupos com integrantes muito novas, que volta e meia acabam sendo bastante problemáticos, para dizer o mínimo. E esse com certeza é um tema bem sério e delicado. Se o Baby Monster acabar sendo um grupo com um conceito bem mais jovial, como por exemplo STAYC ou New Jeans, acho que corre bem menos riscos delas serem expostas a coisas assim, o que eu sinceramente espero que aconteça. Mas sendo a YG, lar do 2NE1 e do Blackpink, não sei se dá pra esperar algo assim deles, né? Claro, é cedo demais pra concluir qualquer coisa, mas eu pessoalmente não sei se dá pra esperar algo muito diferente. Mas eu só comentei tudo isso só pra chegar no ponto que eu queria chegar, porque essa discussão toda deu tantas voltas e acabou fazendo muita gente chegar à conclusão que esse é um grande problema dessa nova geração, que eles estão debutando idols cada vez mais novos e que isso é errado e não deveria estar acontecendo. E bem, como eu disse, eu também não sou fã da ideia. Pra mim, a idade mínima deveria ser a partir de 16 pelo menos. E para algumas pessoas esse número pode ser ainda maior. Só que essa ideia toda de que esse é o mal dessa geração atual é bem furado. Porque eu sinto muito que esse pensamento, todo esse comportamento, vem daquela velha ideia de no meu tempo as coisas eram muito melhores. Onde as pessoas lembram do passado com tanta preciosidade. E para elas tudo que aconteceu antigamente era melhor. Tudo que aconteceu na época que elas começaram a acompanhar era melhor. Era o correto e funcionava perfeitamente. Enquanto o que acontece hoje em dia, o que é lançado hoje em dia é ruim, problemático e nunca será tão bom como antigamente. Só que essa história de idols super novos debutando não é novidade não. Muito pelo contrário. Ao longo de todas as gerações do K-pop, tivemos vários exemplos disso. E só pra citar alguns que talvez sejam mais conhecidos, a Jin debutou no Kara com 14 anos lá em 2018. A Crystal debutou com o FX em 2009, também com 14 anos. A Soe debutou no Undergirls também com 14 anos, em 2007. E se a gente for ainda mais longe, a Boa, hoje um grande ícone e lenda do K-pop, debutou com apenas 13 aninhos, lá nos anos 2000. E esses são apenas alguns exemplos. Existem ainda alguns outros idols ao longo dessas duas últimas décadas que também debutaram nessa faixa de idade, ou seja, isso não é nenhuma novidade, de forma alguma. Mas aí você pode até dizer que, em comparação à quantidade de grupos que já debutaram nesses anos todos, esses ainda são poucos exemplos. E é mesmo, porque apesar do que as pessoas fazem parecer, não existem tantos idols assim que debutaram nessa faixa de idade entre 13 e 14 anos. Talvez o número que exista já seja um pouquinho preocupante em alguns aspectos, mas ainda assim não é tudo isso. Mas e se subirmos um pouquinho para 15, 16 ou 17, aí sim você vai encontrar muita gente. Mas levando em consideração o exemplo que causou todo esse tumulto e gerou toda essa conversa, nada disso é novidade e também não é nenhum grande fenômeno recente ou coisa do tipo. Como eu já disse antes, eu não gosto muito da ideia, mas tá claro que é um problema da indústria.
como um todo ao longo do tempo, e não uma coisa nova, e muito menos uma coisa específica do Baby Monster e das suas integrantes. E sério, tem sido algo comum a galera querer transformar essa quarta geração na pior coisa que existe, como se os grupos e artistas que estão debutando agora fossem o grande exemplo de tudo que tem de ruim nessa indústria, sendo que tanta coisa ruim já aconteceu na segunda e terceira geração, mas as pessoas preferem fingir que nada rolou e que foi tudo perfeito por causa da nostalgia ou qualquer coisa desse tipo. É bem frustrante de lidar. E aliás, o grupo nem sequer debutou. Tá tão cedo pra tirar tantas conclusões assim. Isso é apenas chato e não leva a absolutamente nada. Mas quem disse que essas discussões de K-pop na internet buscam alguma solução pra algo, né? Na grande maioria são bem vazias. E só pra concluir, apesar de eu ter mencionado a Chiquita e o Baby Monster como exemplo desse comportamento do pessoal, é muito importante deixar claro que de forma alguma eu quero culpar o grupo ou as meninas por isso. Estou criticando um dos aspectos dessa indústria do K-pop. Essas garotas estão apenas aproveitando a oportunidade que tiveram de ir atrás dos seus sonhos. Elas merecem todo o apoio e não são responsáveis pelas coisas serem assim. Elas apenas estão vivendo essa realidade. Se for para reclamar e criticar, tem que ser direcionado apenas às empresas que praticam isso e essa indústria como um todo que naturalizou esse tipo de ocorrido. Mas geralmente o pessoal não quer solução de problemas, quer apenas causar mesmo. Quase sempre é assim. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que acharam dessa história toda, de algumas das integrantes do Baby Monster serem muito novas? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.